Regra de L'Hopital. Muita gente já queria saber o que é a regra de L'Hopital, então aí a gente vai falar hoje o que é isso daí. Isso nada mais é do que um teorema, tá? Ele tem várias coisas que a gente tem que ter para a gente poder usar a regra de L'Hopital. Primeiro de tudo, que f e g eu preciso conseguir derivar elas, tá? Elas têm que ser diferenciáveis próximo do nosso ponto A. Talvez em A as coisas não funcionem, mas aquela ideia de que em A as coisas não precisam funcionar, quando a gente está falando de limite, quando x tende a A. O que acontece também? Além disso, a função g, que vai ser a função que vai estar dividindo, a derivada dela tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu não vou poder dividir por zero, certo? E o que mais? Eu tenho que ter essa condição aqui, que é bem importante. Tanto a função de cima do quociente que eu vou montar, quanto a função de baixo do quociente que eu vou ter que montar, tem que dar infinito. Ou seja, a gente está procurando um limite de f de x sobre g de x, de tal forma que se eu substituísse o a gente teria infinito sobre infinito, certo? Aí, o que acontece? Se eu derivar em cima e derivar embaixo e conseguir chegar em algum valor, isso significa que, sem a derivada, a gente tem o mesmo valor. Ou seja, é um jeito um pouco mais prático, pode parecer que não, mas com os exemplos vocês vão ver, de resolver limites de indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E isso também vale se a gente tiver os dois tendendo a zero, ou seja, se a gente tiver uma determinação do tipo 0 sobre 0. Esse aqui a gente usou bastante, a gente resolveu um monte de exercícios do tipo 0 sobre 0. Agora a gente vai poder resolver todos eles de novo, usando a regra de L'Hopital. Lembrando que a regra de L'Hopital serve para os casos 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Se eu não tiver com essas hipóteses, a gente erra o exercício que poderia ser bem simples. A ideia é a mesma. Se eu tenho 0 sobre 0 e eu consigo calcular o limite usando a derivada em cima e a derivada embaixo, repara que não é regra do quociente, eu derivo a parte de cima e eu derivo a parte de baixo. Então, se isso dá algum valor, isso é exatamente o limite da nossa função. Com exemplos, fica bem mais fácil da gente entender, então vamos fazer um exemplo. Tá aqui, então, calcule os limites abaixo. Logicamente, regra de L'Hopital é para a gente calcular limites, tá? Através de derivada. Primeira coisa, a gente precisa ver se a gente está nas condições de um dos dois itens e, além disso, a derivada de baixo vai ter que ser diferente de zero. Vamos ver, se eu substituísse o x, eu teria 8 menos 8 dividido por 16 mais 4 menos 20. Bom, 0 sobre 0. Estamos nas condições. Então, agora, vamos conferir se isso daqui também é válido. Ou seja, a gente vai calcular o limite quando x tende a 2 da derivada da parte de cima. Derivada da parte de cima, 3x quadrado. Derivada da parte de baixo, 4x ao cubo mais 2. Bom, esse limite eu posso calcular. Isso vai dar 3 vezes 4, dividido por 4 vezes 8, mais 2. E isso é 12 sobre 34, que eu posso simplificar e fico com 6 sobre 17. Como eu consegui fazer esse limite aqui, então o que eu posso concluir? Logo, pela regra de L'Hopital, o limite da nossa função original, x ao cubo menos 8 dividido por x na 4 mais 2x menos 20, quando x tende a 2, também é o mesmo valor. E é assim que a gente usa a regra de L'Hopital. Então, repara que, em vez de ter que fazer ruffine na parte de cima, para conseguir fazer o x menos 2 vezes alguma coisa, dividido, ruffine na parte de baixo, para conseguir o x menos 2 vezes alguma coisa, para simplificar. Para ver se, nesse caso aqui, a gente consegue resolver, bom, regra de L'Hopital é bem mais rápido e bem prático de fazer. Um exemplo que a gente normalmente usa, que dá um certo trabalho, é x ao quadrado
menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3. A gente sabe resolver isso, certo? Isso seria limite, né, de x mais 3, x menos 3. Bom, mas eu vou resolver por L'Hopital. Por que que eu posso usar L'Hopital? Porque se eu substituísse, eu teria 9 menos 9 e 3 menos 3, ou seja, de novo eu estou na condição de 0 sobre 0. Então, se eu derivar, em cima e embaixo, eu vou ter limite de 2x sobre 1, quando x tende a 0, e isso é 6. Acabou. Simplesmente, a gente terminou o exercício, não precisamos lembrar das fórmulas nem nada, simplesmente derivamos. Logo, o limite de x² menos 9, x menos 3, quando x tende a 3, é 6. Bem simples mesmo, só que assim, se a gente já conseguia resolver os exercícios assim, de limites, antes, significa que se a gente tem uma regra boa, a gente pode fazer exercícios mais difíceis. Por exemplo, limite de x vezes ln de x, quando x tende a 0 pela direita. Não precisa se preocupar muito, é só pela questão do domínio do ln, tá? Então, a primeira coisa a fazer é substituir por 0. Eu teria 0 vezes menos infinito, porque ln de x, quando o nosso x tende a 0, lembrando o gráfico, ela tende a menos infinito. Então, putz, eu não estou nas condições da regra de L'Hopital. Porém, eu posso fazer uma pequena arrumação. Olha que interessante. Eu posso escrever limite de ln de x dividido por 1 sobre x, quando x tende a 0 mais infinito. Aqui a gente vai ter menos infinito sobre infinito, e ok, aqui a gente pode usar a nossa resolução, não tem problema. Se a questão do sinalzinho aqui nos preocupa, a gente coloca um sinalzinho aqui embaixo e coloca um sinalzinho aqui fora. Então, já vai estar equilibrado o nosso sisteminha, certo? Então, vamos derivar esse cara aqui. Repara que o nosso exercício agora é assim. Eu vou calcular menos o limite quando x tende a 0 pela direita, a derivada do ln é 1 sobre x. E a derivada de menos 1 sobre x, ela vai ser, bom, qual que é a derivada? O menos fica parado, né? 1 sobre x é x na menos 1, a derivada menos x na menos 2, que é menos 1 sobre x². Então, a gente vai ter menos 1 sobre x². Aí, a gente pode organizar um pouco isso daqui. Isso vai ser limite, menos o limite. Copia o primeiro, esse menos com esse menos vai embora, certo? Vai ficar 1 sobre x². Então, vezes o segundo invertido, certo? Divisão de frações. Aí, a gente simplifica esse com esse, lembrando que o nosso x tende a 0 pela direita, isso vai dar menos o limite de x quando x tende a 0 pela direita, isso vai dar menos 0, que é 0. Então, repara que a gente pode resolver mesmo alguns outros limites do tipo 0 vezes infinito, desde que eu consiga colocar numa das duas condições que a gente tem do teorema, certo? Uma das duas a gente vai ter que conseguir encaixar, senão a gente não pode usar. Olha o que acontece se a gente usa do jeito errado. Supondo que eu tivesse limite de x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 3. Repara que esse limite daria 9 menos 4 dividido por 3 menos 2, e isso daria 5, certo? Olha o que acontece se eu usar L'Hopital. Eu teria limite quando x tende a 3 de 2x sobre 1, e isso daria 6. Repara que são resultados diferentes. E por que que dá errado? Por quê? Porque eu não estou na condição de 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, estar nessas condições é muito importante para a gente conseguir resolver um exercício de L'Hopital. O legal é que a gente pode passar a resolver coisas bem mais complicadas,
porque o nosso conhecimento de derivada já é bem amplo. E aí, bom, primeiro o teste. Eu estou em que tipo de condição? E elevado na zero vai dar 1, menos x, que é zero, então é menos 0, menos 1, dividido por cosseno de zero, que é 1, menos 1. Isso é 0 sobre 0. Então, a gente tem aí um forte indício que a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então, vamos usar a regra de L'Hopital. Como é que vai ficar? Bom, é limite, derivada do de cima, derivada de e na x, menos 1, que é a derivada do x, derivada de constante é 0. Derivada do cosseno é menos seno. E esse 1, bom, vai zerar também, então a gente não precisa colocar na nossa conta. Isso quando x tende a 0. Resolvendo o nosso exercício agora, e na 0 é 1, menos 1, dividido por seno de 0, que é 0, eu tenho 0 sobre 0 de novo, certo? Bom, o que eu faço agora, certo? Bom, eu estou nas condições da regra de L'Hopital, então o que eu faço? Eu derivo. Usando a regra de L'Hopital de novo, então, o que eu vou ter? Eu vou ter limite, derivada de cima vai dar e na x, a derivada de baixo vai ser menos cosseno de x, o menos que fica parado e a derivada do seno, que é cosseno. E aí sim, repara que se eu substituir agora, eu vou ter e na 0 dividido por cosseno de 0, e na 0 é 1, cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos 1, isso vai me dar menos 1. Então, repara que eu posso usar a regra de L'Hopital quantas vezes eu quiser, desde que eu sempre esteja nas condições 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Eu preciso disso daí, senão a gente viu ainda há pouco que dá errado. Então, nossa resposta do exercício E, esse limite aqui vale menos 1. Lembrando que a gente quer sempre o limite da nossa função. Então, tá aqui a regra de L'Hopital. Para que ela serve? Ela serve para resolver alguns tipos de limite de maneira muito mais rápida e muito mais simples, como a gente viu no exercício B, que a gente já tinha feito uma vez. Tem mais exercícios para vocês praticarem.